Tudo certo? 22, a página 22. Tá? 21, 22. Transformação digital não é uma decisão estratégica. É um fenômeno cultural. Pois então, se a gente acredita que a gente quer transformar realmente um organismo, não vai ser um simples e-mail para todos, para todas, dizendo, gente, a partir de agora estamos operando assim, estejam cientes dessa mudança e peço que todo mundo se adapte ao que foi decidido aqui por um seleto grupo de pessoas. Não é assim que as coisas vão acontecer, porque se essa decisão estratégica for impingida, né, for imposta ao grande grupo, existem milhões de motivos para esse grupo não absorver a mudança. Sejam motivos de defesa, de gente que quer continuar na zona de conforto, de gente que quer continuar fazendo tudo como sempre fez. Afinal de contas, ela não vai precisar aprender nada se continuar fazendo o que sempre fez e como sempre fez. Motivos políticos, porque para muita gente a organização é uma grande escada profissional onde ela pode extrair a maior benesse para si mesma, ou seja, uma vez que a organização está mudando, isso pode colocar em risco o plano individual de uma determinada pessoa. Seja por incapacidade técnica, muitas vezes para operar num sistema mais digital, novos softwares, sistemas, hardwares vão ser absorvidos à rotina, e isso demanda uma expertise que algumas pessoas têm mais dificuldade para se engajar. Seja por uma questão filosófica, de criar falsos dilemas, como um que eu escuto muito, que é nós teremos uma empresa mais humana ou mais tecnológica? Dilema é esse que eu vou discorrer com mais profundidade em outro momento aqui do nosso livro. Então, se um pequeno grupo de pessoas toma essa decisão e impõe aos demais, a chance disso dar certo me parece microscópica. E o lugar onde eu descobri isso foi num livro chamado Liderança Tribal. É um livro que eu me referencio há muitos e muitos anos, quase uma década, e que me abriu os olhos para uma nova forma de entender gestão de pessoas e gestão de mudança. Eu conheci esse livro quando passei 3 dias em Las Vegas, num projeto chamado Zappos Insights, da Zappos, e onde eu tive a chance de conhecer o já falecido, infelizmente, já falecido Tony Hsieh, que na época era considerado um dos 10 CEOs mais inspiradores do mundo. A gente participou de várias atividades para pensar a cultura, afinal a Zappos é uma das empresas mais admiradas do mundo com relação à cultura, e tinha um pequeno momento de perguntas e respostas com o Tony Hsieh. O grupo era seleto, tinham uns 15 participantes, então todos e todas ali conseguiam tirar suas dúvidas diretamente com o CEO, e eu quis vencer a minha curiosidade através do seguinte questionamento, né? Eu perguntei para o Tony quais são os elementos que ele poderia nos ensinar para que a gente reproduzisse
essa cultura fora das Apos, né? Como é que aquele fenômeno era reproduzível fora das Apos. E ele me recomendou uma leitura chamada Liderança Tribal, livro que eu espero que você já tenha lido, mas se você não leu, eu explico aqui rapidamente. Ele diz que a questão de transformação das Apos, ela foi abraçada justamente por eles entenderem as diferentes tribos que tem dentro da organização. Existem tribos mais egoístas, existem tribos mais generosas, e a mudança só acontece quando as tribos mais generosas estão numa percentagem tão maior que as egoístas, que a mudança simplesmente acontece sem ninguém precisar ficar reforçando o tempo todo. Então, a primeira tribo são as pessoas que estão desconectadas da empresa, né? Não estão no dia a dia da empresa, não estão contribuindo para a empresa, que o livro chama de membros desgarrados, e ele diz que 2% das pessoas na organização estão nesse lugar. Depois tem as vítimas apáticas, que são as pessoas que criam muitos empecilhos para que as coisas aconteçam, né? Burocratizam em excesso a inovação, emperram a inovação. E segundo o livro, 25% das pessoas estão nesse lugar. Depois tem os guerreiros e as guerreiras solitárias, que são as pessoas que estão pensando na sua escalada profissional e só. E segundo o livro, são 49% das organizações. E com esse time que representa quase 3/4 do total, fica impossível, de fato, fazer uma transformação como essa que a gente falou, impingida, né, de cima para baixo. Ninguém vai comprar isso. Mas as últimas duas tribos, que são o orgulho tribal, que é o pessoal que veste a camiseta e que representa 22% da organização, ou a última tribo, que seria o estado da arte, da cultura e do pensamento colaborativo, que é a inocência maravilhada, e que são as pessoas que, além de vestirem a própria camiseta, vestem um olhar de admiração também pela concorrência e criam pontes com a concorrência para aprender com a concorrência, representando, né, esses 2%, sendo uma minoria tão absoluta que eu consigo entender o porquê que chamam de inocência maravilhada, né? Dizem, são tão ingênuos, são tão inocentes essas pessoas aí. Quando a gente tem bastante gente nessas duas tribos, aí a mudança de fato acontece. Então eu acho que a transformação digital, ela acontece numa empresa menos quando a alta cúpula consegue desenhar um modelo de negócio, consegue encontrar uma oportunidade, consegue comprar uma startup, consegue desenvolver uma tecnologia, e mais quando o grande time, o grande volume da organização está preparado para essa mudança. Senão a tecnologia surge e vai haver resistência. Senão a oportunidade surge e vai haver resistência. Senão a epifania surge e vai haver resistência. Então a minha dica mais sincera nesse processo, por ter vivido esse processo de diferentes maneiras, claro que numa escala pequena, com grupos pequenos, mas ter transformado organizações em organizações muito mais digitais do que elas eram antes, é criar uma cultura e oferecer esse convite a esse time que está com essa cultura de mudança forte. Porque senão, nada acontece.